Existem locais fascinantes pelo seu contributo para o conhecimento da biodiversidade. É o caso dos herbários. Um herbário é uma coleção científica organizada, composta por plantas prensadas e secas, provenientes de diferentes ecossistemas, devidamente identificadas e dispostas segundo determinada ordem. Essas plantas ficam disponíveis para referência e para estudos sobre a flora e a vegetação de uma determinada região. Um dos herbários de referência em Portugal faz parte do Instituto Superior de Agronomia. O Herbário João de Carvalho e Vasconcelos conta atualmente com cerca de 100 mil espécimes, fruto de colheitas realizadas ao longo de mais de um século. Desde o arranque do Instituto, no início do século passado, que existia uma secção de botânica que compreendia menos de 5 mil exemplares, provenientes de outras coleções, entretanto integradas neste herbário. Ao longo de décadas, a coleção foi crescendo graças às colheitas feitas por professores e alunos da escola, engenheiros agrónomos, silvicultores e até outros funcionários do Instituto. O acervo foi sendo enriquecido, sobretudo a partir de meados do século passado. A atividade tornou-se tão intensa que a secção de botânica teve de ser remodelada para criar condições para arquivar devidamente os espécimes e facilitar o acesso aos mesmos. Este herbário guarda plantas espontâneas e cultivadas. O espaço está dividido em 5 secções: o herbário português, o açórico, o madeirense, o herbário de plantas cultivadas ornamentais e o herbário de plantas estrangeiras. Tudo está catalogado e organizado de forma a facilitar as buscas. A identificação é feita com base em floras, livros que contêm chaves e descrições que permitem distinguir as plantas através de várias características morfológicas e anatómicas, facilitando o seu enquadramento em várias categorias taxonómicas, como as famílias, os géneros e as espécies. Após a colheita, os exemplares de plantas são conservados com etiquetas que identificam a espécie, o local e a data da colheita, a sua ecologia e o nome do coletor. Todas as plantas têm um nome científico, composto por 2 ou mais palavras em latim. Este nome é o mesmo em qualquer língua ou em qualquer parte do mundo. Vários trabalhos relacionados com a proteção da natureza foram um importante contributo para o crescimento das coleções. Por sua vez, um herbário é também um elemento relevante para a conservação da natureza, na medida em que revela como a flora e a vegetação de uma região biogeográfica se modificou ao longo do tempo, fornecendo dados importantes para a criação de planos de conservação. Entre outros nomes importantes na história da botânica em Portugal, destaca-se o do engenheiro agrónomo José Gomes Pedro, que deixou um importante contributo para a botânica, para o mundo científico e para o futuro. Gomes Pedro, que foi aluno de agronomia, ficou conhecido pelos seus estudos e publicações sobre a flora e vegetação da Serra da Arrábida. Criou um herbário onde reunia os exemplares de espécies que recolhia, catalogava e descrevia. Esse herbário foi recuperado e integrado no do ISA com a colaboração do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF. Faz parte do acervo do herbário do ISA uma espécie batizada em homenagem a Gomes Pedro, a Euphorbia pedroy. Foi descrita para a ciência em 1997 por 2 botânicos espanhóis que a encontraram e colheram em 91. É um dos símbolos maiores do Parque Natural da Arrábida e não existe em mais nenhuma parte do mundo. Hoje, o herbário do ISA tem um enorme interesse tanto para o ensino como para a investigação. Aqui, acumula-se conhecimento, um conhecimento organizado que se transforma em ciência e que contribui para entender a vida.